A greve geral dos Estados Unidos se espalhou e está escancarando o quão democrático está esse país. Jornalistas foram presos e o tweet oficial da Casa Branca foi fazendo piadinha. Quem vai contar essa história pra gente é a Bruna Bufara aqui no plantão do Meteoro. É isso aí, Bruna. Vamos lá. Então quer dizer que agora o Land of the Free está prendendo jornalista. Uau, Land of the Free, não é mesmo? Eles não só estão prendendo jornalista, como eles estão transformando isso em anedota no tweet oficial da Casa Branca. Eu preciso que vocês parem, pausem e pensem em uma comparativa com o Brasil disso. Vamos pensar, o que aconteceria se o governo brasileiro postasse nos seus canais oficiais uma comunicação tirando sarro que prendeu, por exemplo, Dani Lima. Gente, o que aconteceria? William Sabe? Bonner. Exatamente. Exatamente. Vamos ver o tweet oficial da Casa Branca para a gente ver o nível da gravidade do que está acontecendo nos Estados Unidos. Olha lá. Don Lemon arrested. Don Lemon é um ex-âncora da CNN e ele estava lá no protesto da St. Paul Church para documentar o que estava acontecendo. Ele foi preso e a Casa Branca postou: quando a vida te dá limões. Porque o sobrenome do Don Lemon é Limão. Gente, Gente, esse cara era âncora da CNN. E lá, vamos lembrar, a CNN é uma emissora estadunidense. Pra gente, a CNN é uma novidade, relativamente uma novidade aqui no Brasil. Pra ele, CNN é uma Globo, é uma SBT, sabe? E o cara era âncora de um dos principais jornais da CNN. a CNN ainda nos Estados Unidos, ela é extremamente reconhecida por ter uma linha mais democrata, diferente aqui do Brasil, tá? Então a CNN dos Estados Unidos, ela tem uma linha muito mais democrática, ela tem uma linha mais progressista e ele era âncora do CNN Tonight. Ele era âncora de um dos principais programas da CNN. É como a Sophie falou no começo, imagina se prendessem William Bonner. Mas ele não foi o único jornalista preso. Eba! A gente teve também jornalista independente preso e outros jornalistas também. Vamos agora para a notícia da CNN Brasil. Olha lá. Jornalista independente Georgia Fort é detida por protesto contra a ICE. Fort filmou manifestantes contrários à polícia migratória, a ICE, invadindo uma igreja na cidade de Minnesota. Família exige libertação imediata. Ford e o ex-âncora da CNN, Don Lemon, estavam com dezenas de manifestantes contrários ao ICE que invadiram a igreja em St. Paul, na cidade de Minnesota, no começo do mês. Eles interromperam um culto e provocaram confrontos. O Lemon foi preso. Jornalistas filmaram a ação dos manifestantes contrários ao ICE, que interrompeu um culto e levou a confronto tenso. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, a Pam Bondi, confirmou em uma publicação no X que Lemon e Fort, assim como outras duas pessoas, foram presas em conexão com o protesto na igreja. Tudo isso surgiu porque eu filmei um protesto como membro da imprensa, disse Ford durante uma transmissão ao vivo no Facebook antes de se entregar aos agentes. Supostamente, temos o direito constitucional à liberdade de filmar, de sermos membros da imprensa. Não sinto que meu direito à liberdade de expressão como membro da imprensa esteja sendo respeitado, porque agora agentes federais estão à minha porta me prendendo por filmar o protesto na igreja algumas semanas atrás. É difícil entender como temos uma Constituição, direitos constitucionais, quando você pode ser preso simplesmente por ser membro da imprensa, disse Fort antes de encerrar a transmissão. Membros da família de Fort exigiram a liberação da jornalista, que estão falando que isso está errado, que ela não é manifestante, não é ativista, é uma mãe que trabalha para sustentar os filhos. Vamos lá, pessoal, mesmo que fosse, você prender ativistas e manifestantes, Sophie, me parece. Me parece o quê, Sophie? O que você acha que isso parece? Ditadura. Pois é. Mas os Estados Unidos, o governo Trump, está percebendo que isso que está acontecendo está inflamando o país todo e o governo Trump está perdendo
confiança com o que está acontecendo. Assista o último corte, a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, eles estão percebendo. E aí a questão que a gente tem é: o governo Trump está indo atrás de justiça ou ele está indo atrás de panos quentes para aliviar as manifestações? Vamos lá para a próxima notícia lá no G1. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu um inquérito sobre violações de direitos civis no assassinato de Alex Pretty. Alex Pretty foi o segundo assassinado pela ICE em Minneapolis. Ele é aquele homem que a ICE simplesmente atirou contra ele e matou ele no meio da calçada. Essa investigação vai apurar a morte do morador de Minneapolis durante a ação da ICE. A FBI assume o caso. Então, o DOJ, aí, o Departamento de Justiça, abriu investigação federal sobre a morte do Alex Pretty, que foi morto no sábado por agentes da ICE. O vice-procurador-geral, Todd Blanche, disse: estamos analisando tudo que possa esclarecer aquele dia. O anúncio veio depois da confirmação do Departamento de Segurança Interna de que o FBI liderará a investigação sobre a morte de Pretty. A Secretaria da Segurança Interna, Kristi Noem, revelou numa entrevista da Fox News a mudança. Seu departamento havia dito anteriormente que a unidade Homeland Security Investigation seria responsável pela apuração. Vamos lá. O que eu tô trazendo aqui também, Sophie, desse ponto, que é a diferença entre a narrativa do Trump e a diferença entre as narrativas de quem estava lá, assistiu o momento e gravou, tá? Porque a gente tem um vídeo que mostra Pretty em uma briga com membros do ICE 11 dias antes dele ter sido assassinado. A briga acontece no dia 13 de janeiro, durante o protesto em Minneapolis, contra o ICE. Pretty foi jogado no chão depois de chutar a lanterna traseira de um veículo em que a ICE estava. Na confusão, registrada em 2 vídeos de testemunhas, um enfermeiro gritou um palavrão e um dos agentes do ICE sai do carro correndo em direção a ele e o agride. Outros 7 oficiais saem do veículo, fazem cordão entre eles, a multidão gritava, eles lançam bomba de gás lacrimogêneo. Gente, o Trump ainda chamou o Alex Pretty de agitador. Ele chama ele ainda de talvez insurgente. Isso está inflamando os Estados Unidos. De costa a costa. Isso tá irritando Los Angeles. Isso está irritando Nova York. O Mandani, prefeito de Nova York, também está apoiando a greve. E ele postou no tweet, vamos aí pro tweet do Zohran Mandani. Ele postou assim: hoje a greve geral é um... Não tá compartilhando, né? Faltou compartilhar o tweet do Mandani. Aí. Está no mute, Sophie. Não, é que aí, ó. eu tinha pulado o link. Disfarça. Tudo bem. Não, tudo bem. Ó, o Mandani tá apoiando a greve geral, falando que ele está em solidariedade com todo mundo que está fazendo a greve hoje. E o cenário é tão surreal, é tão caótico. O que está acontecendo está deixando a própria população tão assustada que eu não sei se vocês viram, mas o Clava, repórter da Globo, foi confundido com agentes da ICE nos Estados Unidos durante uma reportagem. Ele foi, de fato, abordado durante uma reportagem e perguntaram pra ele se ele era um agente da ICE. A gente pode assistir os primeiros 30 segundos, Sophie, depois a gente não precisa assistir mais. Mas os primeiros 30 segundos ele explica exatamente o que aconteceu. O repórter cinematográfico Alex Carvalho, estávamos aqui dentro do carro nos aquecendo um pouco, quando fomos abordados por 2 americanos que estavam com apitos pendurados no pescoço. Eles nos perguntaram se nós éramos agentes disfarçados da Polícia de Imigração ICE. Disseram que o carro grande, parado por um tempo, com placa de outro estado, chamou a atenção e que o papel deles aqui na comunidade é o de fazer a patrulha do bairro. Quando encontram um agente do ICE, eles usam o apito para alertar os vizinhos. Enquanto nós gravávamos esse relato, fomos abordados mais uma vez. Posso perguntar quem vocês são? Explico que somos jornalistas do Brasil. Ela pede a minha credencial. Ela pede desculpas e diz: boa sorte, muito obrigado por estarem aqui.
Esse Sério. é o nível de tensão em Minneapolis. O qual vai resolver bem. Esse é o nível de tensão, gente. Cara, eu tenho que pensar aqui no que eu vou falar pra eu não repetir o que eu já falei no nosso último corte, repetir o comentário, porque dizer, cara, isso aí tá com cara de guerra civil. Porque é interessante como teve uma cidade específica que virou o epicentro de tudo, né? Porque até agora a gente não estava vendo uma grande resistência por parte dos estadunidenses. A hora que eles resolveram começar a resistir de verdade, e é necessário resistir de verdade, a gente vê o nível de tensão chegar nesse ponto aí que não se pode ver um carro parado na rua que já se espera o pior. E eu acho que é interessante a gente colocar que não é mais uma questão sobre imigração. Se tem uma coisa que fica claro ali com aquela abordagem, o nível de atenção que chegou, não é mais sobre uma questão sobre imigração, não é mais uma questão sobre os imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Todo mundo caiu a ficha que é uma questão política, que é uma questão de um governo federal autoritário tentando se impor em cima de um estado que historicamente é opositor ao grupo desse governo autoritário. O que resta, Sophie, pra mim é só uma pergunta, assim. Qual foi a última vez na história que a gente teve uma população se organizando, tendo que proteger os seus vizinhos, para não ver os seus vizinhos serem levados embora? Eu acho surreal que o que tá acontecendo nos Estados Unidos é um cenário muito, muito, muito fascista, cara. Total. Pois é, né? Essa não é a terra da democracia. Olha, já não era, né? A gente tem um vídeo no Telescópio aqui falando sobre como nos Estados Unidos sempre foi uma ditadura, como as eleições deles não são democráticas de verdade. A gente já tem um vídeo no Telescópio, um dos primeiros episódios do Telescópio falando sobre isso. Um dos episódios piloto do Telescópio era sobre o projeto 2025, e a gente já mostrava como a coisa estava muito ruim. Só que é incrível, porque isso são vídeos de quase um ano atrás, e eles parecem tão, tão distantes, sabe? A coisa piorou tanto, mas tanto desde o começo de 2025, que é inacreditável. E só pra fechar aqui, o Gustavo comentou, né? Agora são os latinos, amanhã os negros e gays. Bom, os 2 assassinados em Minneapolis eram americanos. Uma Quem delas está era sendo lésbica, sequestrado o outro nem isso. Quem está sendo sequestrado e levado para centros de detenção, sim, alguns são latinos, mas a gente tem que lembrar que nem todos. Então, assim, já chegou nos cidadãos americanos. Inclusive em brancos. Exatamente. Ficamos por aqui, Bruna. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.